Olá meus queridos, professor Júlio César para mais um vídeo e hoje vamos iniciar um assunto que é o terror de muita gente, que é a trigonometria. E eu nem sei por que o pessoal se assusta tanto, ela é tão bacana, tão legal, tão gentil. Vamos lá então, para entender vamos começar com umas ideias mais básicas, mais elementares, para a gente ficar legal no conteúdo, né? Eu não dormiria tranquilamente sabendo que eu iniciei um vídeo aqui a respeito desse assunto e deixei de abordar as partes mais elementares, porque afinal de contas nós temos que começar do começo, né? Então vamos lá. Trigonometria. O que é trigonometria? Para você que achava que trigonometria era o campo da matemática que estudava os grãos de trigo, desculpa te decepcionar, mas não é. Trigonometria, vamos entender o que significa, porque os termos matemáticos, eles explicam muita coisa. Então, vamos entender esse nome. Trigonometria. Tri, um prefixo que indica que nós temos três. Três do quê? Três de alguma coisa. A gente tem que ver do que é, qual que é o caso, né? Qual que é o contexto? Então, 3, gono. O que seria esse gono? Esse gono que vem do grego, eu ainda não sei falar grego, mas quem sabe um dia. Ele significa ângulo. Ângulo. Então, como aqui eu tenho 3, eu poderia colocar um plural aqui, um S? Vamos colocar, né? Vamos tomar a liberdade de fazer isso. E o que é esse metria? Metria. Metria que significa medida. Ah, interessante. Então, olha só como os termos matemáticos falam muito pra gente. Medida dos 3 ângulos, ou de uma forma mais simples, medida do triângulo, porque o triângulo é a nossa figura geométrica que tem 3 ângulos, a nossa figura fechada, o nosso polígono, que tem 3 ângulos. Então a trigonometria é um campo da matemática que estuda várias propriedades, vários conceitos, a partir dos triângulos, mais especificamente a partir do triângulo retângulo, e nós já vamos ver o que quer dizer cada coisinha, quais são as classificações de triângulo, para que possamos entender o que é um triângulo retângulo e por que é que ele é tão importante para a gente na trigonometria. Mas olha só, um triângulo, nossa famosa figura de 3 lados e 3 ângulos. Os lados são esses segmentos de reta aqui, ó. Esse e esse daqui. São os chamados lados da figura. Mas o que são os ângulos? Ah, tá. Os ângulos eu sei que são esses espacinhos formados a cada 2 segmentos. Tá, vamos voltar um pouquinho só para a gente ter uma ideia melhor de lá da geometria plana, para a gente não se perder quanto a toda essa questão conceitual, tá certo? Então olha só, o que é um ângulo? Nós sabemos de lá da geometria plana que um ângulo é caracterizado por um par de semi-retas que tem origem no mesmo ponto. Um par de semi-retas que tem origem no mesmo ponto. Então eu tenho um ponto e a partir desse ponto eu faço 2 semi-retas. Professor, o que é uma semi-reta? Então olha só, primeiramente, a reta é aquela condição que nós temos de pontos alinhados. Nós temos vários pontos alinhados, nós temos uma reta. O conceito de reta da geometria é infinito, porque à medida que eu vou colocando mais pontos, essa reta vai aumentando e vai para o infinito. Se eu tenho uma reta que tem início e tem fim, ou seja, eu peguei uma reta infinita e cortei um pedacinho dela, escolhi um pedacinho. Esse pedaço que eu escolhi é o chamado segmento de reta. Agora se eu tenho, eu escolho um ponto para início, mas não escolho um ponto para final, ou seja, esse alinhamento de pontos vai para o infinito, eu vou ter então nesse caso uma semi-reta. Vamos representar para a gente entender o que é isso aqui? Primeiro eu só falei porque eu sei que você é extremamente capaz de entender isso daqui e já está bem avançado, mas vamos fazer uma aula completinha. Vamos representar então. Nós temos aqui, primeiramente, uma reta. Ela tem aqui então um sentido para cá e um sentido para cá. Ela aumenta para a esquerda e aumenta para a direita. Ela vai para o infinito em qualquer sentido que eu queira representar. Agora se eu tenho, olha só, nessa mesma reta eu falo assim, eu vou querer pegar esse pedacinho aqui, ó. Você concorda que aqui eu estou colocando um ponto, aqui eu coloquei um tracinho para ficar só por representação, mas aqui nós temos um ponto. E aqui também. Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Lembrando que pontos são representados por letras maiúsculas e retas por letras minúsculas. Então olha só, dessa reta que é infinita para a esquerda ou para a direita, tanto faz, eu peguei um pedacinho.
esse pedacinho eu vou representar aqui embaixo, olha só. Trouxe para cá. Você concorda que aqui eu tenho um início e um final? Tenho. Comecei no ponto A, terminei no ponto B. Ou, se preferir, comecei no ponto B e terminei no ponto A. Isso daqui é um chamado segmento de reta. Ele tem extremidades. A extremidade A e a extremidade B. Então aqui eu vou anotar como sendo reta. E aqui eu tenho um segmento. Preciso melhorar minha letra, mas a gente consegue. Segmento de reta. Olha que interessante. Então perceba que aqui eu não tinha nem início nem final. Aqui eu tenho início e final. E se eu tiver um ponto de início e não tiver um ponto de final? Se eu tiver algo desse tipo aqui, ó, eu pego um ponto aqui, poderia ser o próprio ponto A, e deixo essa reta crescer lá para onde ela quiser, lá para o infinito. Então eu teria essa situação aqui, ó. Eu teria um ponto de início, mas aqui eu não teria um ponto de final. Essa reta, vamos dizer que ela começou nesse ponto, e aqui ela vai lá o quanto ela quiser, ela vai crescendo. Então nesse caso aqui, eu tenho uma semi-reta. Uma forma fácil de você lembrar disso daqui vamos colocar assim. Uma forma fácil de lembrar disso daqui é o seguinte: a reta ela vai infinita para a esquerda e para a direita. Essa daqui ela está indo infinitamente só para a direita, porque eu representei para a direita, eu poderia ter representado para a esquerda também, que daria na mesma. Como ela está indo infinitamente só para um lado, eu posso dizer então que ela não é uma reta de verdade, ela não tem essa força toda de uma reta de verdade, ela é só metade reta, ela é só meio reta, então ela é semi-reta. A reta de verdade infinita para os dois sentidos, a semi-reta para um sentido só. Agora, e aquela que não é infinita para lugar nenhum, ela tem início e final? Essa daqui é o chamado segmento de reta, que na prática é o que nós mais utilizamos para formar as figuras planas e também as figuras espaciais. Isso nós vamos ver também lá no conteúdo de geometria espacial. Certo, gente? Então, partindo desse conceito aqui, isso aqui é só pré-requisito, tá? Para a gente poder caminhar legal, sem dúvidas, no decorrer das nossas aulas. Então, sabendo disso daqui, nós vamos voltar para o que é ângulo. O que é ângulo? Um ângulo é caracterizado por um par de semi-retas de origem no mesmo ponto. Então, olha só, eu tenho essa semi-reta aqui, é isso que vai nos interessar agora, e eu vou representar aqui embaixo, tá? Deixa eu olhar aqui, tá aparecendo para vocês. Aqui melhorou, né? Então, eu vou representar aqui embaixo. Eu vou até colocar ela meio inclinadinha, só para ficar mais bonitinho, mais interessante. Partir aqui de um ponto A. E ela fez isso daqui, ó. Vou mudar a cor. Tudo para ficar bonitinho. Aí. Então eu tenho aqui essa semi-reta. Tá. E aí? Ela tá aí sozinha, não tá formando nada. Só que aí eu me distraí, meu sobrinho veio aqui e falou: vou zoar o desenho do meu tio, vou fazer isso aqui, ó. Aí ele vem e desenha uma outra semi-reta. Ele olha o meu desenho e fala: vou fazer igualzinho, só que eu vou fazer mais tortinho aqui pra baixo. Aí ele desenha isso daqui. E vai lá e coloca essa flechinha, vamos colocar assim, né? O que aconteceu aí, gente? Olha só. Eu tenho uma semi-reta, tenho duas semi-retas, eu tenho um par de semi-retas. Só que essas semi-retas, elas iniciam em algum lugar. Lembra? A semi-reta, ela tem uma origem. Ela se inicia em algum lugar. Onde que essa semi-reta aqui está se iniciando? No ponto A. E essa outra semi-reta aqui? Onde que ela se inicia? Também é no ponto A. Então, se eu tenho um par de semi-retas que se iniciam, que têm origem no mesmo ponto, o que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um ângulo. E o ângulo nós costumamos representar por letras gregas. E, geralmente, isso aqui é só anotação, né? Mas geralmente a letra que vem aqui dentro, ela tem uma certa semelhança com a que está aqui fora. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma letra A e aqui eu coloco um alfa. Poderia ser qualquer letra, mas é uma questão de costume e eu gosto de tocar nesse assunto, porque se você for estudar por livros, é bem capaz de você encontrar esse tipo de situação. Uma outra representação desse ângulo aqui seria colocar essa letra que está aqui fora
aqui dentro com um circunflexo. Imagine que isso daqui não existe, que eu não coloquei esse alfa aqui, e aí você escreve com esse A e um circunflexo aqui dentro. É uma outra forma de representar este ângulo. Tá certo, gente? Existem outras formas também. Eu poderia, por exemplo, eu vou representar aqui um novo ângulo, porque senão eu vou ficar desenhando demais aqui, escrevendo demais, e aí a gente acaba perdendo aquela noção de didática, né? Vai ficar uma coisa bagunçada e não é isso que eu quero. Então imagine que eu tenho esta semi-reta e esta daqui. Novamente eu tenho um par de semi-retas partindo de um mesmo ponto, que agora eu vou chamar de O. Perceba que aqui eu chamei de A só para a gente seguir esse modelo. Mas por que eu estou chamando de O agora? Letra O de origem. E por que isso? Porque os livros costumam colocar dessa forma e eu quero que você se habitue com essa linguagem que fica mais fácil para você estudar até por conta, né? Para você aprender sozinho. Olha que interessante. Vamos lá. Então a letrinha O. Essa semi-reta aqui eu vou, por exemplo, chamar de R. E essa daqui eu vou chamar de S. Lembrando que retas, né, e também semi-retas nós representamos por letras minúsculas. Por isso o R e o S minúsculos. E aí, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos então a semi-reta R, a semi-reta S, a origem O, que é a origem dessas duas semi-retas, e elas estão então nesse caso formando um ângulo. Existe uma outra forma de representar esse ângulo? Existe. Eu posso representar, por exemplo, olha só que interessante. Eu coloco a nomenclatura, o nome que eu dei a uma semi-reta, coloco o nome que eu dei a outra semi-reta e no meio eu coloco a letra que representa esse ponto aqui, que é o ponto em comum entre elas, que é o ponto de origem. Como que isso vai ficar? Eu vou ter R, aqui eu vou ter S e no meio eu vou ter a letrinha O representando o ponto. Lembrando que é maiúscula porque os pontos na geometria nós representamos por letra maiúscula. E aqui nós colocamos um circunflexo também, do jeito que nós tínhamos colocado aqui quando eu representei. Só voltando aqui, tá? Aqui ou você usa uma letra grega alfa, ou você coloca essa letra que está aqui fora, coloca aqui dentro com circunflexo. Você não coloca as duas notações, não teria sentido nenhum de fazer isso. Certo, gente? Então, ó, recapitulando essa primeira aula, eu quero só deixar claro que estamos falando de trigonometria, porém aqui voltamos a conceitos bem elementares, porque é legal a gente partir eliminando as dúvidas, tá bom? Para a gente não ter nenhum problema com coisas mais elementares lá na frente. Então é melhor a gente utilizar uma aulinha, duas aqui para relembrar esses conceitos iniciais para depois ir tudo bem tranquilinho. Só recapitulando a aula de hoje, então nós estamos falando de trigonometria, que estuda três ângulos, medidas dos três ângulos, medidas dos triângulos, então nós trabalhamos com os triângulos. Falamos aqui então o que é uma reta, o que é um segmento de reta e o que é uma semi-reta. E como que nós representamos as semi-retas aqui e os ângulos. E tudo isso para explicar o que é de verdade um ângulo, porque se nós vamos falar da medida de três ângulos, nós temos que falar da medida de um ângulo, e para falar da medida de um ângulo, nós temos que saber o que é ângulo. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Vamos dar continuidade. Essa primeira parte aqui ficou meio chatinha? Não se preocupa. O restante vai ser muito, mas muito legal. Isso aqui é só pra gente lembrar e não ter problema lá na frente. Certo, gente? Ó, muito obrigado pela atenção de vocês. Deem um like aí no vídeo, ajuda a gente, isso é muito legal. E até a próxima aula. Valeu, abraço!